A Escola do Legislativo realiza hoje o terceiro e último encontro que integra o ciclo de palestras de Direito Público. O tema tratado hoje será o Plano de Contratações Anual. E, para falar a respeito disso, nós recebemos aqui a doutora Donatelli, procuradora legislativa aqui da Casa. Lembrando que este evento está sendo transmitido pelos canais da TV Câmara, e então, quem quiser enviar suas dúvidas, podem mandar pelo chat. Passo a palavra à doutora Donatelli. Obrigada, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham presencialmente ou online, pela transmissão do YouTube, pela transmissão da TV Câmara. Quem acompanha os ciclos de palestra já deve estar cansado de ver minha cara aqui, mas hoje é um tema que eu acho relevantíssimo para as câmaras municipais. E nós chegamos já a abordar no encontro metropolitano que foi tratado em novembro do ano passado, mas agora com exemplos práticos de preenchimento de documentos por parte da Câmara Municipal, acho que vai ficar mais didático para os senhores terem um paradigma do que fazer nas outras câmaras e também para os servidores daqui terem um parâmetro de como preencher os documentos que forem solicitados para cada setor. Nós vamos falar então do Plano de Contratações Anual, antigo PAC, hoje PCA, continuo do grupo do PAC, mas vamos seguir as nomenclaturas atuais da nova lei de licitações. Vou pedir a ajuda da Lê para repassar os slides, né? Então, um breve histórico de quais são os regulamentos que foram feitos aqui em São José do Rio Preto para a Câmara Municipal até o presente momento. Se nós sentarmos para analisar todos os dispositivos que precisam ser regulamentados dentro da nova lei de licitações, nós perdemos a conta. Mas, lógico que, para questões de otimizar os nossos trabalhos, nós entendemos que seria interessante fazer os regulamentos conforme fosse surgindo a necessidade. No caso da Câmara de São José do Rio Preto, são 2 procuradores legislativos efetivos, ou seja, é um trabalho hercúleo, não tem como fazer toda a regulamentação de uma vez só. Então, nós fomos destrinchando por assuntos. Ainda em 2021, nós elaboramos a Ordem de Serviço 4 de 2021, que era aquela exigência para a contratação de bens de uso comum e de luxo, seguindo o que é a caracterização de cada um, quais são os requisitos para as aquisições, porque, se os senhores se lembram, tinha um prazo específico previsto na lei para que isso fosse regulamentado ainda lá atrás, sem o que não seria possível realizar aquisições de bens. Então, se tiver alguma Câmara Municipal que está nos acompanhando e não fez esse regulamento ainda, corra, porque já está fora do prazo e pode ser que sofra apontamentos por parte do Tribunal de Contas, tá? O ato da presidência número 2 trazia o marco temporal que foi adotado lá atrás pelo governo do estado de São Paulo, com relação às aquisições que tinham sido autorizadas até março, né? Acabou sendo prejudicado e revogado, porque foi postergado o prazo de vacância da entrada em vigor da nova lei de licitações, e aí nós não precisamos aplicá-lo. O ato da presidência número 3, que é o que nós vamos tratar hoje, é o regulamento do plano de contratações anual dentro da Câmara Municipal. Quem tiver interesse, nós podemos fornecer modelos do regulamento, acho que seria interessante para quem solicitar, né? O material ele traz os tópicos mais importantes, mas o plano de contratações na forma do ato está estruturado em artigos, tem anexos, modelos de documento de formalização de demanda, que acho que os senhores vão conseguir aproveitar para otimizar os trabalhos, tá? O ato 4 é o nosso regulamento geralzão, que trata de atos preparatórios, estudo técnico preliminar, procedimentos auxiliares, exigência de programa de integridade, a reserva de mão de obra para egressos do sistema prisional, para a cota feminina, dispensa eletrônica, dentre outros assuntos que nós vamos incrementando conforme vai surgindo a necessidade. O ato 5 estabeleceu a autonomia de vigência dos regulamentos em face do Poder Executivo, porque nós aproveitamos grande parte dos decretos do Poder Executivo, mas eles tinham decidido que iam aplicar em um momento diferente do nosso. Nesse momento foi interessante estabelecer que algumas questões a gente aplicaria antes e outras seriam aplicadas por eles. O ato 6, nós fizemos a atualização
do percentual das aquisições em razão do valor que dispensa a elaboração do ETP e o percentual que dispensa a análise jurídica. No ato 7, nós diferimos em definitivo a aplicação da nova lei de licitações para 2024, seguindo justamente essa prorrogação do prazo de vacância. Mais recentemente, atualizamos a dispensa do ETP para até 60% dos valores de dispensa de licitação e a dispensa da análise jurídica para 40%. Pode passar. Agora, mais recentemente, nesta semana, inclusive, estabelecemos as regras e requisitos para a elaboração dos ETPs. Se os senhores tiverem interesse, a gente passa também, tá? O regramento das comissões de contratação e de gestores de contratos são objeto de uma resolução específica. É interessante que essas comissões elas tenham um regramento específico para estabelecer o limite de competência de cada um, até seguindo aquele princípio da nova lei de licitações de segregação de funções. Então, até que ponto a comissão de contratação vai, até que ponto os gestores de contratos vão. Se os senhores tiverem interesse, nós também passamos esse regramento. Entrando especificamente no plano de contratações anual, a primeira pergunta que nós fazemos é, com base na nova lei de licitações, a elaboração desse plano é obrigatória ou facultativa? Porque, quando nós fazemos a leitura inicial do artigo 12, inciso 7º, a impressão que dá é, de fato, que esse documento é de elaboração facultativa. Porque ele fala, a partir de documentos de formalização de demanda, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratações anual. Então, uma primeira leitura, inclusive foi uma leitura que nós fizemos aqui, podemos fazer, podemos não fazer. Mas, quando nós avançamos no mesmo dispositivo, pode passar, Lei, para o parágrafo 1º, o plano de contratações anual deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em site oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução de contratos. Então, a União, para os outros entes federativos, deu com uma mão e tirou com a outra. Falou, eu posso, mas eu devo. Na dúvida, nós vamos aplicar o deverá. Até porque, posteriormente, pode passar, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão de fiscalização de todos nós aqui, soltou comunicados alertando justamente sobre a necessidade de formularem-se planos de contratação anual, objetivando promover eficiência, efetividade e eficácia, bem como valioso subsídio para a elaboração das peças orçamentárias. Ou seja, quando o tribunal alerta, ele fala, siga o meu aviso porque vou cobrar na fiscalização. E o segundo alerta, volta, por favor. Valioso subsídio para a elaboração de suas peças orçamentárias. Quem acompanha a fiscalização do Tribunal de Contas há muito tempo sabe que nenhuma palavra é utilizada à toa nos comunicados. Significa que ele vai confrontar esse plano de contratações anual com o planejamento orçamentário, justamente porque o princípio do planejamento é um dos pilares em que eles estão mais pegando durante as últimas fiscalizações. Então, até em conversas informais antes de iniciar o curso, foi discutido que alguns municípios estão falando, não, a gente não precisa bater o PCA com o orçamento. A gente está vendo que a sinalização do Tribunal de Contas é completamente diferente. Eles vão conflitar um documento com o outro para definir se o orçamento que a Câmara Municipal está solicitando para o Executivo é de fato necessário. Eu estou devolvendo 10 milhões para a Prefeitura no final do exercício porque não executei várias dessas tarefas. Ou então, o meu plano de contratações está no valor de 15 milhões e eu pedi 35 milhões de orçamento. É uma falha grave de planejamento. Então, justamente por isso, o tribunal sinalizou que você vai ter que fazer para justificar as contratações e isso vai ter que bater com sua peça orçamentária. Do contrário, nós vamos tirar as dúvidas e, eventualmente, fazer os apontamentos no momento da fiscalização. Pode passar. Complementando, então, o comunicado 12,
mais para o finzinho do ano, no 34, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomenda que sejam envidados esforços para correta utilização da nova lei de licitações, especialmente com relação ao planejamento, pode passar. Elaborar o PCA. Aqui sedimentou. Se a gente tinha alguma dúvida lá atrás de que esse plano de contratações anual seria obrigatório, aqui o tribunal já sinalizou que ele vai exigir nas fiscalizações que esse documento exista e seja de fato executado. Tá? Quais são os princípios, então, da elaboração do PCA segundo o Tribunal de Contas? Subsidiar a confecção das leis orçamentárias, porque eu vou ter que fazer uma conversar com a outra. Lógico, vamos ter situações que não estarão previstas no plano? Nós vamos abordar mais para frente, mas lógico que se for uma contratação emergencial ou imprevisível, não tem como eu colocar no plano de contratações anual. Significa que o meu orçamento não vai ter uma margem de reserva para essas situações? Lógico que não. Precisa bater certinho, o meu PCA tem 10 milhões, o meu orçamento tem 10 milhões. Não. A gente tem essa margem de segurança para ser trabalhada. Mas, na medida do possível, essas contratações previsíveis têm que bater tanto o PCA quanto a peça orçamentária. Abranger, então, todas as contratações previstas, porque, lógico, eu sei que eu preciso contratar, em razão do aumento do número de vereadores, mais 12 estagiários. Eu já consigo antever que no ano que vem, que é o caso de São José do Rio Preto, nós vamos aumentar de 17 para 23 parlamentares. Cada parlamentar tem 2 estagiários no gabinete, um para o período da manhã, um para o período da tarde. Então, eu já sei que essa contratação vai ser necessária. Isso é previsível. Ainda que eu não esteja executando isso neste ano, eu vou incluir no plano de contratações anual. Tem que ter um rol de elementos mínimos, isso estabelecido no regulamento, ou seja, o que vai constar do meu plano de contratações anual? Eu vou ter que colocar os mínimos detalhes, inclusive a justificativa da contratação, ou é desnecessário? Tudo vai depender de como os senhores vão regulamentar dentro de cada casa legislativa. E a obrigatoriedade de divulgação, tanto no site oficial quanto no PNCP. O PNCP é uma situação especial. Me corrija quem for da licitação aqui se eu estiver enganada. Ele precisa de uma interface de integração. Não tem como você postar coisas diretamente no PNCP. Então, se for o caso das câmaras que ainda não fizeram a integração com esse sistema próprio, para inserir o plano de contratações anual a partir de 2025 no PNCP, os senhores vão precisar contratar um sistema de gerenciamento que faça esse diálogo. Não tem como eu só criar um usuário e uma senha da Câmara Municipal de São José do Rio Preto junto ao PNCP e subir esse documento. Tudo bem? Pode passar. Regulamentação. Então, lá nós elaboramos, aqui nós vamos estabelecer os princípios da regulamentação. Regulamentos com linguagem simples, clara e objetiva, adequadas à realidade do órgão e que diminuam incertezas. Isso aqui é principalmente para as procuradorias, porque as procuradorias, diretorias jurídicas são os órgãos que elaboram os regulamentos, né? Então, nós temos que entender que dentro da nossa sala é impossível nós conhecermos de fato a realidade de cada setor. Então, não adianta eu fazer um regulamento extremamente técnico, que todas as vezes que um outro ser humano especialista em uma outra área precisar aplicar esse regulamento, ele vai bater na minha porta e falar: Dona Tchely, o que você quis dizer com esse inciso? Como que eu preencho isso daqui? A ideia é justamente, além de ter uma linguagem simples e clara que possa ser compreendida por todos os setores, e aí aqui é uma questão de especialização mesmo. Às vezes a gente tem o departamento de finanças que entende toda a parte de execução financeira orçamentária, mas ele não necessariamente entende a parte jurídica. Significa que um é melhor do que o outro? Não. São áreas técnicas específicas de atuação. Então, o nosso papel enquanto regulamentadores é fazer uma norma que possa ser melhor compreendida o mais fácil possível por todos os setores que compõem o nosso órgão. Tá? E aí, diminuindo incertezas, eu melhoro a minha vida. Porque a partir do momento em que eu não tenho que parar 12 vezes no dia para explicar para outro ser humano como é que eu aplico esse regulamento, eu posso despender o meu tempo em outras atividades. Certo? Pode passar.
E aí, dentro do regulamento, a gente tem que prever prazos de elaboração, consolidação e divulgação. Por que consolidação? Porque a ideia é dividir por áreas. Se nós vamos trabalhar com essa ideia de especialidade e especificidade do objeto, nós vamos ter setores que entendem mais de uma área do que outra. Então, equipamentos de informática, quem que vai me subsidiar na elaboração desse plano de contratações? O setor de TI. Questão de elaboração de processos legislativos. Eu vou precisar de capa? Não vou precisar de capa. O meu projeto ainda é físico ou fez a transição para o sistema digital? Quem vai saber me falar isso é o setor de protocolo e diretoria legislativa. Contratação de biblioteca virtual para livros jurídicos para ajudar a elaboração de pareceres. Quem vai saber qual é a melhor biblioteca? Qual que é o acervo que precisa ter? A Procuradoria-Geral, a diretoria jurídica. Então, justamente como cada área participa de forma isolada da elaboração, eu vou ter um momento posterior de consolidação até para evitar demandas idênticas. Folha sulfite, por exemplo, todos os setores utilizam. Se a gente for levar em consideração que todos os setores... Eu peço 5 resmas para o ano. O outro setor pede 20 resmas. Vai ter que ter um momento em que, por questões de economia de escala, alguém vai pegar todas essas demandas iguais e vai falar, eu preciso comprar 200 resmas, porque sai mais barato do que eu comprar 5, do que eu comprar 20. E, lógico, seria um fracionamento do objeto, que é o que a gente foge para não ter apontamentos. Além dessas questões, quem são os responsáveis pela elaboração e pela autorização? Quais são as formas de revisão e alteração? Porque pode ter circunstâncias em que se torne impossível cumprir a contratação de um item que estava no PCA ou fundamental fazer uma adequação no ano de execução para contemplar um item que não estava previsto anteriormente, independentemente de ser ou não uma falha de planejamento. Existe essa possibilidade. Vamos supor que seja um sistema que seja integrado com a Receita Federal. E aí eles fazem uma alteração substancial, o nosso sistema de integração não comporta mais isso. Eu tinha como prever lá atrás? Não. Mas eu vou precisar adequar o plano de contratações anual agora para contemplar a contratação ou a adequação ou o desenvolvimento de uma parte nova desse sistema para voltar a fazer a integração com isso, que é uma obrigação legal por parte da Câmara Municipal, por parte da Prefeitura. Tá? Responsabilização pelo descumprimento injustificado, tanto previsão do Estatuto dos Servidores, quanto os crimes contra a administração pública. Preciso colocar especificamente? Não. No nosso caso, nós só colocamos que as dúvidas serão dirimidas pela presidência da Câmara, porque nós nos respaldamos em um ato da presidência. Mas é lógico, a partir do momento em que eu sou servidora pública vinculada a um estatuto ou empregada pública vinculada ao regime seletista, eu tenho conhecimento de quais são os meus deveres, quais são meus direitos, e aí é lógico que eu sei que se eu descumprir um prazo, no mínimo eu estou deixando de observar uma norma legal. E eu vou responder na medida da minha responsabilidade. Tá? Pode passar. Quais são, então, os conceitos básicos dos quais a gente parte? Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então, quais são os conceitos básicos com os quais a gente tem que trabalhar na elaboração e regulamentação do plano de contratações anual? O próprio PCA, que é um documento de consolidação de demandas, sempre de um exercício para o próximo, seguindo a lógica do orçamento público, que a gente aprova de um ano para o outro, tá? Dividido em contratações previstas, contínuas e não contínuas. No nosso caso, nós escolhemos fazer 2 tabelas separadas. Uma para as previsões contínuas de contratação. Então, é um contrato que sempre tem o contrato firmado para estagiários. É um que eu sei que sempre vai ter. A demanda da administração nunca vai acabar com relação a isso. E as não contínuas. Então, por exemplo, eu preciso construir uma sede nova da Câmara Municipal para contemplar e comportar as equipes de 23 parlamentares. Isso vai acontecer uma vez só. Então, é uma demanda, uma contratação não contínua. E aí, para fins de facilitar a organização, inclusive por parte da Comissão de Contratações, foi definido que seria dividido entre contínuos e não contínuos. Tá?
O segundo documento é a famosa DFD, ou documento de formalização de demanda, que é justamente o detalhamento das necessidades de contratação. É o formulário ou a planilha que cada um dos setores interessados vai preencher para indicar, no ano que vem, a sua diretoria precisa do quê? Precisa de papel, precisa de água, precisa de impressora, precisa da contratação de um sistema específico. Então, cada setor preenche as DFDs relativas ao exercício das atividades próprias e típicas daquele setor específico, tá? A área requisitante, então, é o setor que identifica a necessidade da contratação. Então, no caso da Procuradoria-Geral, a gente solicitou, por meio de DFD, a contratação de uma biblioteca virtual de obras jurídicas para auxiliar na elaboração de pareceres jurídicos. Nós somos a área requisitante. Eu identifiquei essa necessidade porque é importante para mim estar atualizada tecnicamente para o ano seguinte. Pode passar. Nós temos a área técnica, que é o setor que complementa a DFD com especificações técnicas do objeto demandado. Então, no nosso caso, tem mais um servidor que vai trabalhar dentro da minha sala. Ele vai precisar de mesa, de computador, de impressora. Tenho que fazer o levantamento dessas demandas, mas eu não sei qual é a melhor configuração de uma impressora para atender as necessidades da demanda que esse servidor vai suprir. Eu vou responder também como área técnica? Não. Vou solicitar o auxílio do setor de TI para que ele me passe uma especificação técnica de uma impressora e de um computador que atenda às demandas do meu setor. Eu vou fazer o básico, falar, eu preciso de um computador com o pacote Office, por exemplo, para a realização de petições, etc. e tal. E aí, pode ser que essas áreas se confundam. Tanto a área técnica quanto a área requisitante se configurem na mesma pessoa. Então, quando o TI faz um levantamento geral das necessidades de computadores e ele mesmo faz a DFD, ele vai ser a área requisitante e a área técnica ao mesmo tempo. Tudo bem? Pode passar. Superados os conceitos, quais são os objetivos do PCA, então? Para que serve isso daí? É só para cumprir uma demanda legal? Não. Ele precisa racionalizar as contratações, justamente buscando aquela economia de escala que nós conversamos, padronização de produtos e serviços. Quem é mais antigo vai lembrar que comprava impressora separado. Ah, primeiro eu preciso de 2 impressoras. Aí o outro setor viu e falou assim, nossa, você não me falou antes, eu também precisava de uma impressora. Aí compra uma impressora para esse segundo setor melhor do que a impressora do primeiro. Aí o primeiro setor fala, não, mas eu pedi antes e a impressora dele é melhor do que a minha. Então, para evitar essas situações, também padroniza-se produtos e serviços, a partir daquela consolidação. A administração vai pegar as demandas e vai falar, vou comprar todas as impressoras iguais com essa configuração. Vou comprar todas as mesas, todas as cadeiras com essas qualificações, essas especificações técnicas. Então, você racionaliza e evita briga, né, basicamente. Não fracionamento, até porque isso sempre foi criticado pelo Tribunal de Contas, mas agora, especificamente com relação à nova lei de licitações, eles enrijeceram um pouco mais o entendimento. Antes tinha o entendimento de que até o limite de dispensa eu poderia fazer as contratações diretas, e aí, a partir daquele momento, se eu fosse comprar mais um item, eu teria que licitar. Agora, esse não é mais o entendimento deles. Se eu já sei que eu vou ultrapassar o valor da dispensa, eu vou fazer uma contratação por procedimento licitatório desde o início, né? E redução dos custos processuais, porque eu não fico comprando 2 impressoras, mais uma, mais 5, mais 3. Isso custa caro, isso é publicação no Diário Oficial, isso é disponibilização e uso de sistemas. Isso é o servidor que tem que parar 5 vezes para fazer a mesma contratação que ele poderia ter feito uma única vez. Então, isso também reduz os custos. A partir do momento em que eu planejei as minhas contratações e eu sei que eu tenho que comprar 15 impressoras de uma vez, é um único trabalho. Tudo certo? Alinhamento do planejamento estratégico com ferramentas de governança. Planejamento estratégico, a gente sabe que é o alto escalão de cada sede de poder que executa. A ideia deles é ser efetivo, eficaz, não necessariamente eficiente.
Quando eu falo de efetividade e eficácia, eu penso na finalidade que vai ser alcançada, não necessariamente no caminho que eu vou percorrer para chegar lá. O que trabalha esse caminho é a eficiência. E aí nós, técnicos, entramos e falamos, presidente da Câmara, para que seja contratada a melhor construção de uma nova sede, você tem que fazer isso e aquilo. Então, o PCA é esse meio termo entre o planejamento estratégico e o uso de ferramentas de governança por parte dos órgãos técnicos. Tudo bem, você, como planejamento estratégico, vai definir que nós precisamos de uma nova sede. Mas que prazo? Que procedimento? Vai publicar? Não vai publicar? Vai ser dispensa? Vai ser inexigibilidade? Quem vai falar isso são os setores técnicos, e aí eles vão consolidar isso em um planejamento sempre de um ano para o outro. Tá? Subsídio à elaboração da LOA, então nós já conversamos que tem que ter esse diálogo entre as duas peças, e também a sinalização ao mercado fornecedor. Por quê? Normalmente, as empresas que são licitantes, elas são licitantes assíduas. Elas participam de procedimentos licitatórios em vários municípios. Eles escolhem um preposto e mandam aquela pessoa para uma determinada região. Ela vai participar de todas as licitações. Ou então, em procedimentos eletrônicos, já fica a pessoa designada para acompanhar todos os sistemas de compras. Então, quando eu, de um ano para o outro, já aviso para o mercado fornecedor que em setembro eu vou precisar fazer uma licitação para adquirir material de escritório, o mercado fornecedor consegue se planejar para participar, antecipar a elaboração e a aquisição de documentos, certidões, inclusive reduzindo os custos. Por quê? A partir do momento em que eu já sei que em setembro do ano que vem vai ter uma licitação para aquisição de material de escritório, eu posso deixar algumas certidões específicas para serem resgatadas lá mais perto do procedimento. Ou então, se tem uma exigência, por exemplo, de um laudo do Inmetro. É uma exigência para aquele objeto. Esse laudo custa. Ou então, eu preciso fazer uma visita técnica no órgão. Eu já sei que eu vou ter que contratar um engenheiro com antecedência para fazer essa visita técnica. Eu consigo contratar esse engenheiro de uma forma mais barata e, por conseguinte, baratear também os custos que a administração vai absorver nesse procedimento licitatório. Pode passar. Quais são, então, as inserções dispensadas? Nós falamos de uma forma genérica que tudo precisa estar previsto no PCA. Mas o que não precisa por força de lei? Informações sigilosas. Então, se eu tenho um planejamento de segurança para o presidente da República, eu não vou colocar no PCA como que isso vai se dar. Ou então, Forças Armadas. Eu vou comprar munições para o Exército. Eu vou colocar quantas munições que o Exército vai comprar de um ano para o outro? Dar essa informação de graça? Polícia, normalmente funciona assim, tá? Nós não nos adequamos tanto a essa realidade, mas pontualmente pode ser que isso aconteça, a depender do caso concreto. Sempre consultem a Procuradoria Jurídica, a Diretoria Jurídica, para ter certeza de como que se dá o enquadramento dessas informações sigilosas, tá? Contratações pelo regime de adiantamento. Então, aquelas pequenas despesas de pronto pagamento para atender situações emergenciais, ou então as viagens, as missões oficiais que são executadas no atendimento de interesse público. Quando um vereador vai para São Paulo com um motorista, eles vão almoçar lá, ele vai ter que passar em 3 restaurantes e pegar o orçamento de cada um para depois fazer o almoço? Não. É uma situação que não vai ter previsão no PCA, mas também não vai seguir essas regras de contratações em geral, que você tem que ter pesquisa de mercado, etc. Então, o que eu não preciso de pesquisa de mercado em regime de adiantamento, normalmente eu também não preciso inserir no PCA. Certo? Contratações do artigo 75, inciso 7º e 8º da nova lei, que são guerra, estado de sítio, defesa, intervenção federal, emergência ou calamidade pública, que são as realidades mais próximas de nós. A gente está vendo a tragédia agora no sul do país, eles estão em estado de calamidade pública. Então, em tese, as contratações que são efetuadas para atender essas situações emergenciais,
É lógico que não estarão contempladas no PCA, porque não tinha como prever na vida que ia acontecer aquilo nas dimensões em que aconteceu. Essa é a ideia. Se eu consigo prever, eu insiro. Se eu não consigo prever, não tem necessidade. E as pequenas compras de pronto pagamento, no nosso caso, as duas são por regime de adiantamento. Pode passar. Quais são, então, as informações mínimas que precisam constar daquele formulário inicial da DFD? Primeiro, a justificativa da necessidade de contratação, porque é um princípio que rege a administração pública, né? Os atos administrativos, eles têm algumas características, alguns requisitos específicos, tá? E um deles é a apresentação do motivo. Lá atrás, quando eu me formei, o pessoal que trabalha com direito administrativo lembra a diferença entre motivo e motivação. Então, motivos são as razões que ensejaram a prática daquele ato administrativo. E a motivação é a exposição expressa desses motivos. Ainda tem alguns atos administrativos que não precisam dessa exposição dos motivos. Por exemplo, exoneração de uma pessoa ocupante de cargo de provimento em comissão. É pressuposto que ela pode ser nomeada e exonerada a qualquer momento. Eu preciso justificar a exoneração? Não. Mas, nesse caso aqui, a nova lei de licitações exigiu a exposição dos motivos, a motivação de cada contratação previsível, seja ela contínua ou não contínua, que vai ser feita no exercício seguinte. Como se dá essa justificativa? Pode ser simples, pode ser mais complexa. Então, por exemplo, eu preciso atender uma demanda da Lei de Proteção dos Usuários dos Serviços Públicos. Eu preciso ter cartas de serviço ao usuário impressas e postas à disposição da população. Eu vou fazer uma justificativa de 15 laudas falando por que isso é necessário? Não. Faço uma menção simples, atendimento ao previsto no artigo tal, inciso tal, da Lei de Proteção aos Usuários do Serviço Público. Agora, se é uma questão que não é cumprimento de obrigação legal, aí eu vou ter que disciplinar e discorrer certinho. No nosso caso, construção de uma nova sede, porque o prédio antigo não comporta mais adequações e reformas, a estrutura não consegue absorver mais um andar, as salas não podem mais ser divididas em salas menores, por questões de segurança, por questões de saúde do trabalhador. Em razão disso, tendo em vista que o número de vereadores a partir de 2025 vai se ampliar de 17 para 23, nós precisamos de uma nova sede com essas especificações. Tal. Aí eu elaboro uma justificativa mais complexa. Então vai depender muito do objeto. Normalmente, se eu estou cumprindo uma obrigação legal, faço menção ao dispositivo que vai ser cumprido com essa contratação. Se é uma questão mais específica, caso a caso, vou fazer uma justificação mais complexa. Tá? Descrição sucinta do objeto, então, entre aquele momento em que eu faço todas as especificações técnicas, é como se fosse um pré-termo de referência. Eu preciso que essa carta de serviços ao usuário tenha quais dimensões? É uma folha A4 dobrada ao meio? É colorida? Não é colorida? Ela é feita em braille ou não é em braille? Como que funciona? Eu, que sou a área requisitante, que vou criar as especificações e estabelecer quais são os requisitos desse objeto para que lá na frente seja feita a contratação para atender esses objetivos. Lembrem-se de que tudo que a gente escreve é muito claro para a gente, não necessariamente para o destinatário do que a gente escreveu. A comissão de contratações tem 500 projetos para cuidar, 500 processos diferentes. Ela vai sentar com cada um e falar assim, tá, mas essa carta de serviço que você colocou aqui, você quer colorida ou preta e branca? Às vezes não dá tempo. Dependendo da demanda, nós que temos que ter essa cautela, esse cuidado de já indicar tudo o que a gente quer no objeto a ser contratado. Certo? Quantidade a ser contratada, aqui a gente leva em consideração o consumo anual, porque, mais uma vez, vamos bater o PCA com a LOA. Então, eu faço a previsão para 1º de janeiro a 31 de dezembro. Valor estimado, aqui a gente faz uma mini pesquisa de mercado. Estou repetindo bastante a ouvidoria, porque eu faço parte da equipe da ouvidoria, junto com o Gelson, que está aqui com a gente.
e a gente fez uma pesquisa de mercado, por exemplo, para a carta de serviços aos usuários, nós mandamos pedidos de orçamento para algumas gráficas. Pegamos o valor médio e falamos, vai custar tanto. Pode ser que esse valor não corresponda à realidade? Pode. Mas, pelo menos, nós temos esse estudo para embasar hoje o valor que a gente projetou para o ano seguinte. Isso vai precisar ser atualizado? Não. Aí, a gente trabalha com aquela margem de segurança que foi estabelecida na LOA. Mas esse documento aqui, com relação a valores, não precisa ser atualizado. Tudo bem? Data de entrega e critérios de aceitação. Então, quando que eu preciso desse objeto entregue para mim? Essas cartas de serviço ao usuário, por exemplo, em 2025, adianta eu pedir que elas sejam entregues em 1º de janeiro? Quando nem foi eleito o presidente da Câmara, a gente não sabe qual é a composição da mesa diretora, quais vereadores compõem quais comissões. Tem muitas informações que fazem parte desse documento que eu ainda não tenho. Então, não adianta eu colocar a data de entrega no início do ano se eu sei que as comissões vão ser compostas só no começo de fevereiro. Então, tudo bem, vou planejar de acordo com as informações que eu tenho, eu quero receber essa carta de serviços pronta dia 1º de março. Por quê? Eu vou sempre analisar o que eu tenho em mãos. Adianta eu pedir a entrega antes de eu ter as informações para passar para o contratado conseguir executar o serviço? Não. Então, o planejamento também envolve isso. A partir de qual momento, no ano de execução desse plano de contratações, que eu vou conseguir auxiliar o contratado a bem atender o objeto que eu quero contratar? Pensem sempre nisso no momento de estabelecer essas entregas do objeto. Tá? Critérios de aceitação, normalmente é o atendimento das especificações que estão previstas na descrição do objeto. Então, o critério de aceitação é, se eu pedir que as dimensões da minha carta de serviços aos usuários sejam um papel A4 dobrado no meio, com tais especificações, qual é a qualidade do papel? É colorido? Não é colorido? É frente e verso? Não é frente e verso? Isso é critério de aceitação. Tudo bem? E o grau de prioridade, que é baixo, médio ou alto. Aqui a gente pensa o seguinte, qual é o impacto na execução dos serviços, da atividade regular do meu departamento, da minha diretoria, se esse objeto não for entregue? Então, assim, a gente consegue sobreviver se a resma de papel demorar para ser entregue? Vai depender do setor. Tem setor que precisa desse documento para ontem. Não, dona Tchélia, a diretoria legislativa ainda trabalha com projetos físicos na minha Câmara Municipal. Não tem como eu tramitar propositura se ela não tiver impressa. Então, o impacto na diretoria legislativa vai ser médio ou alto. Diferentemente, por exemplo, da Procuradoria-Geral. Eu consigo prestar informações em processos judiciais que tramitam pelo sistema eletrônico? Consigo. Ah, mas eu, por precaução, imprimo e crio uma capinha de processo para cada processo judicial. Eu posso aguardar? Posso. O cumprimento dos prazos vai continuar dentro do meu setor, independentemente dessa folha atrasar 2, 3, 5 meses. Então, o impacto não é em razão do objeto, é em razão da atividade a que se relaciona aquele objeto. Percebam que o mesmo objeto pode ter impactos diferentes dependendo do setor que a gente está tratando. Então, sempre levem em consideração a prioridade estabelecida pela área requisitante. É ela que tem que saber o impacto daquilo nas atividades regulares do órgão do setor. Certo? Pode passar. Indicação de vinculação ou dependência com outra contratação. Então, por exemplo, eu faço a aquisição de impressoras. Tá, mas a impressora sem o toner funciona? Não funciona. Então, qual é a vinculação? Eu preciso que as impressoras sejam adquiridas ao mesmo tempo da contratação dos toners. Então, serviços de veículo. Então, comprei carros ou aluguei carros. Eu preciso, ao mesmo tempo, que eu tenha uma empresa credenciada para cartões de abastecimento desses veículos. Adianta eu ter o carro e não ter gasolina? Mesma lógica, tá? Então, sempre elenquem
quais são os objetos a serem contratados que dependem intrinsecamente de uma outra contratação. Porque senão eu corro o risco de ter um elefante branco na minha mão, que eu não vou conseguir usar, porque deixaram de planejar alguma coisa lá atrás. Vou deixar de cumprir o objeto porque não tem previsão no PCA? Não. Nós vamos ver mais para frente que esse PCA pode ser alterado. Beleza, foi uma falha de planejamento. Só que aí nós vamos cair no campo da responsabilização. Quem foi o servidor que deixou de informar que o cartão de combustíveis precisa ser contratado? Ele vai ser responsabilizado na forma do estatuto. Certo? E, por fim, a identificação da área requisitante e da área técnica. E quem é o responsável dessa área? Normalmente é o diretor, ou o coordenador, ou, no caso das comissões, o presidente da comissão. Tá? Pode passar. Aqui um exemplo, então, de uma das nossas DFDs preenchidas. No caso, a Procuradoria-Geral e a Assessoria Jurídica 2, porque a nossa Procuradoria ela se destrincha em duas assessorias, eu sou da Assessoria 2. Quem é o responsável pela demanda? O nosso Procurador-Geral. Então, eu identifico nominalmente quem é a autoridade que responde por aquele órgão. E aí venho, identificação da demanda, contratação de serviços de biblioteca digital de obras jurídicas. Pode passar. Vou ler bem sucintamente, tá? Justificativa da necessidade de contratação. Em razão dos serviços prestados pela Procuradoria em diversas áreas, assessoria técnica, atuação judicial, perante o Tribunal de Contas, é necessário o acesso a obras jurídicas atualizadas para além daquelas obtidas gratuitamente. Então, tudo bem, eu tenho os informes, os cadernos, os manuais que são expedidos pelo Tribunal de Contas, por exemplo, e eles são gratuitos. Isso é o suficiente para eu fazer um parecer jurídico? Depende. Depende do objeto. É interessante que eu tenha esse serviço, porque ele vai melhorar a resposta que eu dou para o setor que precisa da minha análise técnica sobre aquele assunto. Não tem como eu pegar, por exemplo, um parecer jurídico para ser feito a respeito de uma contratação que tenha como base 8666 ainda, porque eu não tenho o livro atualizado. Essa é a lógica. Tá? Descrição da solução e quantidades a serem adquiridas. Acesso ao acervo digital, livros que versem sobre a atuação de procuradorias, os ramos do direito que são mais comuns de a gente atuar, então constitucional, administrativo, etc. E o quantitativo de obras depende da necessidade de atualização do acervo já disponível. Então, nesse caso aqui, que eu vou contratar, por exemplo, uma biblioteca, eu vou levar em consideração a contratação do serviço de biblioteca, não necessariamente quantos livros tem. Ah, não, dona Tia, eu gosto do livro físico, gosto do cheiro, de pegar no papel, de grifar, de colocar clips. Aí eu preciso identificar obra por obra, de acordo com a minha necessidade. Tá? Nesse momento aqui, seria um momento em que eu colocaria uma vinculação eventual com um outro objeto contratual. Se for do interesse dos senhores, se acharem mais prático fazer um campo específico, fiquem à vontade. Só é importante que, independentemente da forma de organização dessa DFD, essas vinculações sejam informadas. Tá? Pode passar. Previsão da data de entrega do objeto e critérios de aceitação. No nosso caso, o acesso às obras poderá ser disponibilizado até o final do mês de abril, porque o mês de abril costuma ser a data limite que as editoras dão para os autores atualizarem, se tiver alguma alteração na legislação, algum julgado específico, uma emenda à Constituição nova. Tá? O critério de aceitação será a disponibilização de obras com as temáticas e autorias indicadas pela área requisitante. Então, se eu pego uma biblioteca, mas ela é uma biblioteca de literatura, não atendeu aos critérios de aceitação. Não me adianta. Tá? Estimativa de preço ou preços referenciais. R$20 mil para 12 meses de acesso à biblioteca virtual. Nós pedimos orçamento para as principais bibliotecas, calculamos a média, colocamos o valor aqui. Tá? Grau de prioridade médio, porque, mais uma vez, vou deixar de fazer os pareceres jurídicos se eu não tenho uma obra? Não. Vou buscar meios alternativos, então um artigo científico, alguma coisa que esteja disponibilizada na internet. Mas é médio porque não necessariamente vai ser o melhor parecer que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho em mãos. Identifico o local, a data e abaixo viria a assinatura do responsável pelo setor. Tudo bem? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, gente.
Um outro exemplo, então, o setor requisitante, a ouvidoria. Identificação do responsável, no nosso caso é o ouvidor geral. Identificação da demanda, versão impressa da carta de serviços ao usuário. Pode passar. Aí aqui os senhores podem ver que é aquele exemplo que eu dei. Se eu estou cumprindo uma obrigação legal, eu não vou fazer um texto gigantesco para justificar. O artigo 7º da Lei 13.460 exige que todos os órgãos públicos divulguem a carta de serviços ao usuário. Eu poderia trabalhar só com carta digital? Poderia. Não tem nenhuma previsão que fale que essa carta pode ser impressa. Mas aí nós temos que levar em consideração o nosso público-alvo. Como nós fazemos a pesquisa de satisfação de atendimento por parte dos usuários, nós sabemos que uma parte grande das pessoas atendidas pelos gabinetes é idosa. E aí, normalmente, elas têm dificuldade de acesso, né, a arquivos digitais. Então, nós entendemos, e o presidente acatou, que seria interessante ter algumas versões impressas dessa carta de serviço ao usuário. A justificativa não muda. Estou cumprindo uma formalidade legal. Como que isso vai ser cumprido na minha Câmara? Na Câmara em que eu trabalho? Depende do público-alvo, tá? Descrição da solução. Então, são 200 unidades, com impressão colorida sem dados variáveis, qual é a gramatura do papel, se vai ser frente e verso ou não, se é colorida, qual é o total de folhas, por quê? Como nós fazemos essa carta de serviço desde 2015, né? Desde 2015, nós já sabemos quantas folhas ela tem. O que muda é quem são os vereadores que compõem a mesa, quem são os vereadores que compõem as comissões. Mas a estrutura da carta continua a mesma. Então, eu consigo identificar quantas folhas no total ela vai ter. Essa informação vai ser um critério de aceitação também, tá? E aí, as cartas de serviço ao usuário já deverão vir na montagem de cartilha, devidamente dobradas e grampeadas. Aqui é um trauma nosso, porque a empresa que fez a impressão falou que, como a gente não tinha pedido grampeado, eles não iam entregar grampeado. E aí a gente teve que grampear um por um. Então, esse é um alerta que nós deixamos para os senhores também. Pode ser besteira. Não, não é possível que eu estou mandando um arquivo colorido, eles vão achar que tem que imprimir preto e branco. Coloque. Porque até o grampo eles cobram se a gente não colocar que tem que ser grampeado. Tá? Pode passar. Previsão da data de entrega. Então, a entrega dos formulários deverá ser efetuada até o final de abril, tendo em vista eventuais alterações que poderão ocorrer na composição da Câmara, retorno de secretários licenciados, etc. Aquela realidade que eu falei para os senhores com relação à composição de órgãos. Tá? Estimativa de preços. Mais uma vez, nós fizemos uma mini pesquisa de mercado, não precisa ser aquela pesquisa extensa, eu pego 2, 3 orçamentos. Cheguei ao valor médio de R$ 8,00 por carta de serviço, R$ 1.600 no total da demanda. Grau de prioridade? Médio. Por quê? Se nós temos o dever de informar, porque é uma obrigação legal, eu não posso ficar tanto tempo sem essas informações a serem repassadas fisicamente para as pessoas que nos visitam, principalmente porque a maioria do nosso público-alvo são essas pessoas de mais idade. Então, mais uma vez, o grau de prioridade vai depender da realidade com a qual eu estou trabalhando. Se eu fizesse o atendimento só de jovens, que estão lá conectados no computador e no celular o dia todo, às vezes seria um grau de prioridade baixo. Mas aqui nós vamos considerar sempre a demanda real com a qual nós estamos trabalhando. Tá? São José do Rio Preto, 26 de abril, o Gelson assinou, mandamos para o órgão de consolidação da demanda. Como que ficou, no nosso caso, a divisão prática da elaboração dessas DFDs? A realidade de cada Câmara é cada Câmara. Eu sei que tem câmaras que têm 3, 4, 5 servidores. Tem Câmara que tem um servidor, se ele vai participar de treinamento, fecha a Câmara. Né? Mas, no nosso caso, nós temos o setor de almoxarifado que vai fazer o levantamento dos materiais de consumo. Ele já sabe quantas resmas de papel, quantos grampos, quantos clipes, quantas canetas marca-texto. Eles fazem essa DFD. Os gestores de contratos vão informar os demais contratos continuados. Então, fornecimento de água, fornecimento de energia, contratação de estagiários, serviços terceirizados, fornecimento de galões de água, etc. e tal. A diretoria geral, que cuida da vida dos vereadores, né, Davi? Vai fazer o token dos vereadores, porque o nosso processo legislativo é digital. Então, todas as proposituras são assinadas digitalmente e esses tokens pertencem à Câmara Municipal.
Então, a DFD desses tokens é feita pela diretoria geral, mais as demandas gerais. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de fazer um prédio novo. Quem faria isso seria a diretoria geral, com, eventualmente, o auxílio da diretoria administrativa, se tiver alguma medida de manutenção. Tá? Os setores, diretorias e comissões fazem as DFDs dos tokens dos seus usuários. Então, por exemplo, cada diretoria aqui tem um diretor e um assessor de diretoria. Diretoria legislativa vai fazer a DFD do token do diretor legislativo, do assessor da diretoria legislativa. Diretoria de finanças, mesma coisa. Procuradoria-geral, mesma coisa. E, eventualmente, as demandas setoriais. Então, no nosso caso, nós pedimos a contratação de uma biblioteca digital de acervo jurídico. Nós fazemos essa solicitação. Pode passar. Contratos de sistemas, porque aqui os sistemas são integrados, nós estabelecemos que o setor preponderante vai fazer a indicação e tem uma análise dos gestores de contratos com relação às especificações técnicas. Por quê? É um contrato continuado. Esses sistemas estão em operação na Câmara de Rio Preto há muitos anos. Então, o próprio contrato já vê essas especificações. Aí vem o SISCAN, que é o Sistema de Protocolo de Proposituras, é a diretoria legislativa, que faz a DFD com o apoio dos gestores de contratos, porque eles têm as especificações técnicas que esse sistema tem que atender. Tá? CIOP, que é o de Orçamento e Patrimônio, diretoria de Finanças, com gestores de contratos. CIAR, que é o de Folha de Pagamento, Departamento de Pessoal, com gestores de contratos. O SICOM, que é de compras, tem um módulo de patrimônio almoxarifado. Então, nesse caso, ficou para a comissão de contratações com o setor de almoxarifado e patrimônio, porque é lá que eles dão baixa nos itens. É isso mesmo, né, Marcos? E a parte de transparência, tanto o SIC, quanto o ESIC, quanto a ouvidoria, ficou a cargo da ouvidoria fazer essas contratações. Pensando em comissões, comissão de gestores de contratos, preciso de capa de processo. Quem vai fazer, obviamente, é a própria comissão. Porque, às vezes, a capa de um processo de uma comissão é diferente da capa de um processo da diretoria de finanças, por exemplo. É uma gramatura mais fina do papel, uma cor específica. Então, cada setor faz as solicitações próprias. Pode passar. Qual é o cronograma com o qual nós trabalhamos aqui? Então, iniciando com a elaboração. Envio pelas áreas requisitantes dos DFDs à diretoria geral. Até 30 de abril aconteceu essa entrega. Tá? A consolidação dos itens do plano pela diretoria geral. Então, todas as DFDs são encaminhadas à diretoria geral e ela tem de 1º a 15 de maio para fazer essa consolidação em uma planilha que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Depois que a diretoria geral faz essa consolidação como órgão central de gestão, vai para aprovação pela presidência. Nesse momento, a presidência pode pedir esclarecimentos. Ou então ela pode falar, não, eu não acho que tem que comprar carro esse ano. Ela corta. A presidência da Câmara é a autoridade maior na definição, mais uma vez, do planejamento estratégico. Então, se não for uma questão de vida ou morte, ela pode cortar. Não, eu não acho que tem que ter mais café na repartição. Vou cortar do plano. Pode ser que a presidência entenda que não é necessário. Eu só tomo chá, só vai ter chá agora na Câmara Municipal. Vou ter uma máquina de café, em vez daquela que eu coloco a moedinha e compro o meu próprio café. É uma decisão de gestão estratégica. Então, o presidente é a última palavra em todas as contratações e na aprovação do PCA. Depois desse momento, o que a gente está esquecendo? Até aqui, nós estamos trabalhando com a LDO. Mas a LDO, ela trabalha com números um pouco mais abstratos. E esses números mais abstratos pode ser que sofram adequações no momento da apresentação da LOA. Então, eu fiz uma realidade do plano de contratações lá em maio e agora mudou. Eu tinha um plano de instalação de placas solares. Agora eu sei que não vai mais ter como. A previsão de arrecadação do município caiu. Não vou conseguir contemplar isso no meu orçamento. Eu não vou mais alterar? Não. Depois que a LOA é apresentada, no nosso caso, ela chega aqui até 30 de setembro, tá?
Então, nós temos a possibilidade de inclusão, exclusão ou redimensionamento dos itens, visando a sua adequação à proposta orçamentária. Esse prazo vai de 15 de outubro a 30 de novembro. Os senhores precisam seguir os mesmos prazos que a gente? Não. Às vezes, o planejamento de cada Câmara é diferente, os senhores entendem que pode se estender mais. Ah, não, eu acho que se eu colocar até 15 de dezembro... para alteração, porque eu sei que toda vez o orçamento é aprovado em 2 extraordinárias na véspera do Natal, eu posso colocar de acordo com a minha realidade. Esses prazos não são fixos. Cada Câmara se organiza da forma que melhor aprover, tá? E a adequação do PCA ao orçamento aprovado, que a gente sabe que tem emendas parlamentares que podem ser aprovadas e reduzir ou alterar drasticamente. Nós já tivemos aprovação de emendas parlamentares aqui em orçamento, que tirou, se eu não me engano, 1 milhão do orçamento da Câmara para destinar a entidades do terceiro setor, então a gente teve que replanejar. Se fosse nessa realidade em que nós tínhamos que trabalhar com PCA, a gente ia ter que sair cortando R$1 milhão do nosso PCA e redefinir. Então, além dessa adequação que a gente pode fazer enquanto a LOA está tramitando como projeto, também depois da aprovação, nós temos até 15 dias após essa aprovação para fazer as adequações do PCA. Tudo bem? Alguma dúvida? Nós temos um ato da presidência que estabelece todos esses requisitos de preenchimento de DFD, de regulamentação, de adequação, e aí lá nós estabelecemos como um anexo esse calendário. Mas, mais uma vez, fica a critério de cada Câmara. Como nós temos previsão no regimento interno que o presidente da Câmara toma as medidas necessárias à execução dos serviços administrativos, então a gente achou melhor fazer por ato da presidência. Tá? Juninho? Isso. Então, é assim, a pergunta que o Juninho fez para a gente. Se o presidente resolve alterar a forma de prestação de um objeto para, em vez de comprar o café e aí alguém fazer, contratar a máquina de café, tem que ser feita uma nova DFD. Ele vai devolver para a área requisitante, pedindo as adequações. A área requisitante, eventualmente com o apoio da área técnica, vai refazer essa DFD, reenviar à presidência e aí sim a presidência vai aprovar esse plano adequado estrategicamente. Certo? Mais alguém? Pois não. Esse PCA precisa ser enviado para algum lugar, em algum prazo? Escolher alguma coisa que você precisava enviar em alguma plataforma? O envio para o site oficial e para o PNCP é obrigatório. O prazo em que isso deve acontecer, aí é de acordo com o regulamento de cada sede de poder. Então, no nosso caso, nós nos pautamos pela instituição normativa anterior do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nós seguimos prazos parecidos com os que já eram aplicáveis à União antes da nova lei de licitações. Eventualmente, adequamos só uma coisa ou outra, porque, no nosso caso, nós tivemos uma emenda à lei orgânica do município que mudou os prazos de apresentação das peças orçamentárias. Mas é coisa assim, de 15 dias de alteração pontualmente em um ponto ou outro. Tá? Então, tem que ser inserido nas duas plataformas, só que o prazo vai depender do regulamento específico de cada local. Como o artigo 12, inciso 7º, abre essa margem para que a gente elabore os PCAs na forma do regulamento, então o entendimento também dos órgãos de fiscalização é que isso fica a critério de cada sede de poder e cada órgão, desde que seja cumprido. Tá? Até 2027, se eu não me engano. Mas, como nós tivemos a informação de que pode ser que eles estejam apontando antes mesmo desse prazo, a gente recomenda que, até para facilitar e para demonstrar uma boa vontade dessas câmaras, desses municípios em se adequar à nova lei, que já comece a fazer, porque, eventualmente, o Tribunal de Contas vai orientar ainda em caráter institutório.
Então, ele não vai aplicar penalidades porque a nova lei não está se aplicando a eles. Mas, demonstre uma boa vontade, ele vai falar assim, não, ó, antes de você executar porque a lei obriga, altere isso, isso e aquilo. Nos últimos ciclos de debates, o pessoal do Tribunal de Contas falou, gente, agora é a hora de errar, nesse último ano antes de entrar em vigor. Então, quem aproveitou, está se beneficiando agora. Quem não aproveitou, vai aprender no pontapé junto com a gente. Então, sempre trabalhem com esse cenário. O que puder antecipar para obter orientações preventivas do tribunal, façam. Senão, vai correr o risco de ter alguma orientação, algum apontamento quando a fiscalização vier. Pois não. Tá, a primeira pergunta é se os DFDs são obrigatórios ou se isso pode ser dispensado na forma de regulamento. O artigo 12, inciso 7º da nova lei de licitações fala que a partir de documentos de formalização de demanda é que o PCA é feito. Então, assim, o DFD tem que ser feito. O que a gente pode é eximir setores específicos da obrigação de fazer essas DFDs por uma questão de planejamento estratégico. Então, por exemplo, já ligando com a segunda pergunta, a partir do momento em que eu transformo um gabinete de vereador em uma área requisitante, pode ser que eu tenha divergências gritantes da utilização de alguns materiais específicos ou ultrapasse cotas estabelecidas em regulamento. Então, por exemplo, nós sabemos que cada gabinete de vereador pode, por mês, solicitar X resmas de papel. Não adianta eu transformar o gabinete em uma área requisitante, porque ele vai pedir 50. E aí eu tenho um regulamento específico que estabelece esses limites. Cota de selos. O gabinete da vereadora Danatelli usa 50 selos por mês. O gabinete da vereadora Alessandra usa 1.500. Ela vai pedir 1.500. Então, por uma questão de otimização, até para não ultrapassar as prerrogativas que já são estabelecidas para cada gabinete, principalmente em ano eleitoral, gente, nós estamos em ano eleitoral, lembrem-se disso. O interessante é que essas áreas que são predominantemente políticas não intervenham nessa área do planejamento. Como o presidente, junto com o restante da mesa, é o gestor da edilidade, ele que estabelece esses limites, inclusive para as áreas políticas. Então, a gente não recomenda que os gabinetes sejam áreas requisitantes. Mas, se uma Câmara tem gabinetes de vereadores que conseguem fazer com parcimônia essas indicações, nada impede que no regulamento próprio eles sejam considerados como áreas requisitantes. Aí isso sim eu entendo que tem discricionariedade. Quem vai ser área requisitante? Tá? Mas a elaboração da DFD tem que ser realizada de qualquer forma. Certo? Mais alguém? Então, esse é o modelo da planilha que nós utilizamos aqui na Câmara Municipal, por enquanto. Tá? Porque pode ser que nós adotemos um sistema específico para realizar essa conversa de já elaborar o PCA dentro do sistema e ele fazer a ligação automática com o PNCP. Esse é o melhor dos mundos. Porque aqui, o ser humaninho que está sentado ali, no fundo se chama Davi, vai ter que preencher essa planilha e depois fazer a transição para o sistema mandar para o PNCP. Mas nós já previmos no nosso regulamento que essa planilha pode ser superada por uma contratação ou um convênio posterior que digitalize, né, torne esse processo mais fácil de ser executado. Nós recomendamos que os senhores também coloquem isso no regulamento, porque senão vai ter que alterar esse ato depois para falar que essa planilha não é mais utilizada. Então, nesse caso aqui, nós estamos trabalhando mais uma vez com a ideia, com a orientação do tribunal. Quais são os requisitos mínimos, as informações mínimas que tem que ter nessa planilha? Nós olhamos diversas, Ministério da Defesa, Poder Judiciário, e nós chegamos nesses quesitos como os essenciais, porque senão pode ser que vire uma planilha gigantesca, cheia de informações inúteis que não agregam em nada nesse momento do planejamento. Por exemplo, aquela justificativa gigantesca que eu coloquei para a contratação da biblioteca.
Os senhores se lembram que isso daqui é uma sinalização ao mercado consumidor. Interessa para o mercado fornecedor, perdão. Interessa para o mercado fornecedor por que é que eu estou querendo contratar uma biblioteca? Não. Então, por que eu vou colocar essa informação no plano de contratações? Isso vai fazer parte do procedimento de contratação da biblioteca. Aí eu preciso colocar a justificativa dessa contratação como qualquer outra contratação. Mas esse momento é para ser objetivo. Eu vou bater o olho e falar, contratações contínuas são essas, contratações não contínuas são essas. E aí, o número do item, essa organização aqui é feita por aquela área que faz a consolidação, item 1, 2, 3, a área requisitante, qual é o objeto, se for necessário realizar um procedimento licitatório, qual é a modalidade, qual é a unidade de medida. Então, contratação de estagiários, vou contar por unidade mesmo, 1, 2, 20, 50. Ou, por exemplo, vou comprar café por quilo. Eu identifico a unidade de medida desse objeto que eu vou contratar. Tá? Quantidade estimada. Eu preciso de 20 estagiários, então aqui, unidade de medida, unidade, quantidade estimada, 20. Eu vou comprar 500 quilos de café. Unidade de medida, quilos, quantidade estimada, 500. Tá? Data estimada do início do processo de contratação. Isso daqui foi uma conversa que nós tivemos com a comissão de contratação. Precisa de uma antecedência para você ter planejamento. E aí pode ser que a empresa, que é um contrato continuado, por exemplo, de serviços, não tenha mais interesse na renovação. Tem como ela informar 15 dias antes de vencer o contrato e eu fazer um pregão novo? Não. Então, a gente precisa de um intervalo entre o início do processo de contratação e a data estimada de contratação. Por quê? Pode ser que eu tenha uma licitação deserta. Pode ser que eu tenha uma licitação fracassada. Pode ser que eles apresentem 358 recursos. Então, a gente precisa de um intervalo de segurança para que esses atendimentos das demandas sejam supridos se houver necessidade de um procedimento de contratação. Lembrem, inclusive, daquele grau de prioridade. Principalmente nas prioridades grau médio e alto, é importante que eu observe esse interstício. No nosso caso, ficou, se eu não me engano, 60 dias, combinado informalmente, não está previsto no regulamento. Mas ficou 60 dias para objetos não contínuos e pelo menos 30 dias para objetos e serviços contínuos. Aí vai depender do planejamento de cada um, tá? Tudo 90? Melhor ainda. Maravilhoso. 90 dias, quanto mais antecipadamente você trabalhar com essas possibilidades, melhor. Porque aí a gente antevê esses problemas. Às vezes cai o sistema, cai a energia, igual esses dias atrás que pegou fogo no poste, a câmara ficou no escuro, não teve como continuar a sessão. Então, a gente tem que se planejar, realmente. Às vezes, ser apocalíptico é bom, né? O valor estimado, que aí vai corresponder àquela mini pesquisa de mercado que a área requisitante fez. E o grau de prioridade, que é o grau estabelecido também pela área requisitante. Tá? Passamos, então, para as alterações no ano de execução. Nós vimos que, durante o planejamento de um ano para o outro, eu posso fazer alterações quando chega o projeto da LOA, quando são apresentadas emendas no orçamento e esse orçamento é aprovado com as emendas parlamentares. Tá, mas agora eu já estou executando. Como que funciona isso? Posso fazer? Sim. Mediante justificativa aprovada pela presidência. Se lembrem que é o presidente que aprova o plano de contratações anual. Então, qualquer alteração a esse plano também tem que ser aprovada pela presidência, porque vai integrar novamente esse plano. Tá? A divulgação no site oficial, mais no PNCP, também é obrigatória, com essa versão atualizada, em até 15 dias após o processo de alteração. Então, os senhores se lembram, se eu alterei com a aprovação da LOA, eu tenho 15 dias. Se eu alterei na execução, estabelecemos o mesmo prazo por uma questão de organização. Não adianta ficar trabalhando com prazos diferentes, porque aí no dia a dia é mais fácil você contar prazos iguais do que ficar com surpresas de prazos distintos. Tá? Uma coisa importante é, se foi falta de planejamento, falha de planejamento, ainda assim, então, eu vou inserir no PCA, mas aí eu vou ter que responsabilizar
na medida, né, do processo de apuração, o servidor que deveria ter solicitado isso e não fez. Pois não. Para aprovar o plano, isso. Isso, aí é que assim, agora a gente está trabalhando para 25. Então, antes mesmo desse momento de alterações na execução, nós temos uma nova possibilidade de adequação depois da apresentação do projeto da LOA e mais uma possibilidade de adequação se houver emendas que alterem o nosso PCA. Então, tudo isso acontece agora de 24 para 25. Aqui nós estamos trabalhando com o orçamento já em execução em 2025. Ainda assim é possível, desde que a gente faça essas adequações com justificativa, aprovado pela presidência, adequado no PCA e com a divulgação tanto no site quanto no PNCP, também no prazo de 15 dias. Certo? Alguma dúvida? Tá. Pode passar, Lê. Quais são os documentos derivados que se originam desse bendito desse PCA? No nosso caso, são 2. O calendário de contratações, que é justamente para orientar a comissão de contratação sobre quais serão as contratações que deverão ser feitas por procedimento licitatório. Então, a diretoria-geral, juntamente com a comissão de contratações, vai fazer uma peneira nesse PCA do que vai precisar de procedimento licitatório e montar um calendário separado de contratações. Não colocamos modelo porque, mais uma vez, como tem que ser um regulamento simples, objetivo, a gente achou melhor deixar a critério da comissão de contratação, que é quem efetivamente vai usar esse calendário, qual é a melhor forma de organizar as informações que vão integrá-lo. Certo? E o relatório de riscos, que prevê as hipóteses em que pode ser que alguma contratação que estava prevista no PCA não vai ser executada. Tá? Pode passar. Esse relatório de riscos, então, tem uma frequência mínima bimestral. Ele começa a ser elaborado a partir do início do segundo semestre do ano de execução, então, julho. E aí, aqui nós temos a diretoria-geral, com o auxílio das áreas requisitantes, a comissão de contratação, os gestores de contratos e o controle interno, conciliando e vendo por que não vai ser possível realizar aquela aquisição, porque eu comprometi parte do meu orçamento com esse planejamento de uma contratação. Então, eu preciso justificar com relatório de risco, a partir de julho, por que essa contratação não vai acontecer. Se ela ainda é essencial e, sendo essencial, se ela precisa ou não ser prevista para o PCA do ano seguinte. Tá? Sendo bimestral, então, o envio à presidência vai ser realizado pelo menos em julho, setembro e novembro. Como é uma frequência mínima, pode ser que a gente entenda a necessidade de fazer mensalmente. Normalmente, órgãos e estruturas maiores fazem com uma periodicidade menor, né? Então, a estrutura da prefeitura, por exemplo, tem 23 secretarias. Pode ser que eles precisem mais do que a gente de fazer esse relatório mensal. No nosso caso, como é uma estrutura menor, nós conseguimos contemplar o atendimento dessa necessidade de elaboração do relatório de risco bimestralmente. Pode passar. E aí as aquisições que não forem realizadas somente vão ser incorporadas ao PCA do ano seguinte se houver uma justificativa plausível da sua não consecução na previsão inicial e que ainda perdure a necessidade da contratação. Então, por exemplo, naquele modelo que eu falei para os senhores, a gente tinha aprovado um plano de contratações anual que previa a instalação de placas solares para energia limpa. Aconteceu um boom no mercado, triplicou o valor dessas placas solares. Não é mais interessante. Eu vou, no relatório de riscos, justificar por A mais B, porque é que não é mais interessante eu fazer a contratação dessas placas solares estando no PCA. Eu vou acabar gastando mais contratando essas placas solares nesse momento do que se eu mantiver, por exemplo, só a energia pela fornecedora comum. Essa necessidade persiste? Persiste. Tá, mas vai ser interessante inserir no próximo PCA? Ah, vai, porque aí vai entrar em um período de isenção, já tem conversas no governo de que eles vão
dá vários benefícios para quem implementar essas placas. Então, pode ser que no ano seguinte barateie de novo o preço e seja interessante, então, buscar essa instalação. Justifico por A mais B e insiro no novo PCA. Certo? Pode passar. É isso. Então, fico à disposição para alguma dúvida, algum questionamento. Mais uma vez, quem quiser, nós temos os modelos de todos esses documentos que foram mencionados e agradeço novamente a atenção. Muito obrigada. Não temos perguntas no YouTube. Por aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Deixa... Eu não sabia se tinha uma lei que falasse, tinha um calendário, né, geral ou não. Eu acho que a gente tem que seguir mais ou menos as datas do orçamento. Eu vou seguir lá, fazer antes para dar ter um valor para mim colocar no orçamento, né? E a dúvida minha também se eu teria que colocar todas as despesas, café, açúcar, porque eu ouvi falar, né? Falaram lá que seria só os contratos, que eu não precisaria especificar tudo. Então eu fiquei na dúvida. Até começamos a fazer, né, Paulo? O nosso estava especificando tudo. Falei, vamos ver então realmente a necessidade ou não disso aí. Mas seria essa dúvida mesmo. Tá? E também tem muita normatização que nós não fizemos lá ainda. Temos que fazer. Olha, no nosso caso, nós vamos colocar todos os itens. Café, açúcar, copo, justamente pecando pelo excesso, porque não necessariamente os contratos contemplam todas as contratações. Principalmente nas câmaras menores, acredito eu que a maioria das contratações vai entrar na dispensa em razão do valor. Então, você teria uma hipótese em que o PCA não vai casar com a LOA. No nosso caso, mesmo nessas contratações com dispensa em razão do valor, tirando aquelas situações de regime de adiantamento, situações emergenciais, nós vamos colocar tudo. Uma dúvida, no caso do orçamento material, essas coisas, não vai bater exatamente o valor, como você disse, que é aquele marketing. Sim. A gente tem que colocar alguma coisa de PCA, outra despesa, alguma coisa para bater isso ou não tem a necessidade de bater esse valor com o valor exato do orçamento, das despesas do orçamento. Não precisa bater exatamente, justamente porque tem essas oscilações de mercado aí, né? É só interessante que o Tribunal de Contas consiga olhar para o PCA e ver, de acordo com as fichas orçamentárias, que aquela despesa está contemplada ainda que com uma margem de segurança. O que eu não posso é ter, assim, destoar demais do valor. Então, se considerando o PCA, a ficha de outro serviço terceira pessoa jurídica estaria comprometida em 2,5 milhões, por exemplo, e ela tem uma previsão na LOA de 6 milhões, aí é muito discrepante, eles vão indicar a falta de planejamento. Mas não necessariamente precisa adequar na LOA, até porque a LOA ela é uma peça especificamente financeira orçamentária, ela nem vai ter esses itens. Como ela é organizada em programas, projetos e atividades, dificilmente ela vai descer nesse nível de detalhamento que o PCA exige, de grampo, de resma de papel. Tá? Então, o ideal é que o programa como um todo corresponda mais ou menos ao valor que está previsto na ficha da LOA. Mas aí você trabalha com essa margem de segurança, porque situações emergenciais acontecem, e principalmente as câmaras não trabalham com reserva de contingência, né? Se a gente tivesse a reserva de contingência, a nossa vida ficaria mais fácil. Então, é mais do que justificável nós termos essa discrepância, ainda que pequena e segura, entre o PCA e a LOA. Certo? Mais alguma pergunta? Não. Marcos. Bem, a minha dúvida é sobre as alterações no PCA ao longo... Não tá? Então eu levo aí. As alterações no PCA ao longo do exercício que ele está em execução. Você falou de alterações ali de causas mais técnicas, eu diria assim. Mas e em um ano que muda o presidente e há uma mudança do planejamento estratégico?
Isso pode ser refletido também na mudança do PCA ou não? Como que se daria? Porque aqui no caso a gente tem um mandato de 2 anos, né? Então ainda dá para o presidente executar um PCA que ele mesmo elaborou, mas tem câmaras que têm mandato de um único ano, né? O ideal é que a gente analise todas as situações com parcimônia, né? Como a finalidade, ainda que imediata, de todas as contratações é o atendimento ao interesse público, eu entendo que seria possível alterar a execução em razão de outra presidência se fosse uma justificativa muito plausível, assim. Agora, esses pormenores, no ano de execução, por exemplo, trocar o café pela máquina de café, o aluguel da máquina de café, aí eu entendo que o tribunal provavelmente vai se pautar por questões de economicidade. Se for uma despesa que vai aumentar sem justificativa, né, a ausência de comprovação de existência de interesse público, a chance de dar BO na alteração desse PCA é muito grande. Até porque a tentativa de alteração que é permitida pela lei é justamente para sanar essas situações de falha de planejamento. Tudo bem, você tem uma falha de planejamento quando você planeja de um ano para o outro e é a mesma autoridade respondendo nos dois. Isso não exime as situações de responsabilização. Agora, você alterar substancialmente a execução de um PCA que dialoga com uma LOA aprovada, não tem como, né? O PCA é uma norma secundária. Ele é uma orientação para a Câmara e para o mercado. Se eu altero ele substancialmente, eu vou estar confrontando a LOA aprovada. E aí eu estou cometendo uma ilegalidade. Então, pode ser que responda até por aqueles crimes contra as finanças públicas, de empregar a verba pública para finalidade diversa. Tem uma série de repercussões que até fogem desse âmbito da licitação e caem em responsabilização pessoal. Eu não recomendo que sejam feitas alterações nesse sentido, não. Recados. Pessoal, não havendo mais perguntas, então a gente vai encerrar o evento. Mas antes, alguns recados. Aos inscritos, nós encaminharemos o material utilizado pela doutora Donatelli, ok? A gente também pode encaminhar os atos, né? Pode passar que a gente encaminha. E se por acaso alguém que não estava inscrito quiser entrar em contato conosco, pedir que a gente envie, vocês também podem fazer isso, entrar em contato aqui com a Câmara, procurar a Alessandra ou o Marcos, da Escola do Legislativo, que a gente encaminha esse material. Então, com isso, a gente encerra o ciclo de palestras de Direito Público. Agradeço a doutora Donatelli, que fez parte de 2, né, das palestras, foram 3, a outra foi com o doutor Estevam, e agradeço a presença de todos vocês, a TV Câmara, que nos auxiliou, e a todos os servidores da casa. Muito obrigada e até a próxima.